No momento do jantar do meu 6º aniversário de casamento, o meu marido ergueu o copo brindando liberdade, a vida de solteiro e a procura. Enquanto eu ainda estava em choque, ele entregou-me uma t-shirt com a frase 6 anos de desilusão estampada. A mãe dele ergueu o copo, o pai esboçou um sorriso. Levantei-me, respirei fundo e fiz um anúncio que deixou todos no restaurante congelados. A liberdade, a vida de solteiro e a procura. O champanhe no meu copo agitou-se quando Jake bateu com a sua flauta contra o meu copo. Fitei o meu marido de 6 anos, o meu corpo transformando-se em pedra enquanto ele proclamava sua liberdade a todo o restaurante. O jantar de aniversário, a minha execução pública. Jake estendeu-se debaixo da mesa e tirou uma caixa de presente com um ar teatral. Os olhos da mãe dele, Bárbara, brilharam com uma antecipação cruel, enquanto a expressão do pai se torceu naquele esgar que aprendi a desprezar. Abre, querida, insistiu Jake, a voz carregada de uma falsa doçura. Mandei fazer de propósito. Os meus dedos trêmulos levantaram a tampa, revelando uma t-shirt preta dobrada. Ao desdobrá-la, letras brancas em negrito proclamavam 6 anos de desilusão. O restaurante pareceu inclinar-se à minha volta quando a realização invadiu meu corpo como água gelada. Este momento, esta humilhação pública, tinha sido plano desde o início. Olhando para trás, devia ter percebido. As rachaduras no nosso casamento não tinham surgido de um dia para o outro, embora eu tivesse aprendido a ignorá-las. Jake tornara-se cada vez mais distante no último ano, as noites no escritório multiplicando-se sem explicação. As nossas conversas tinham se reduzido a trocas logísticas sobre contas e horários. A faísca que nos tinha aproximado desvanecera-se em brasas frias. Trabalhar até tarde outra vez, perguntei há 3 meses, vendo ajustar a gravata ao espelho do quarto. Grande cliente, murmurou sem olhar para mim. Não acodes. Notei então o perfume, não era o habitual, mas algo novo. Quando regressava depois da meia-noite, tomava banho antes de vir para a cama, alegando que o escritório estava abafado. Aceitei a explicação porque a alternativa significava reconhecer que o nosso casamento estava a fracassar. A nossa intimidade evaporara-se. Os toques do Jake tornaram-se mecânicos, os beijos eram meros toques sem qualquer afeição real. Quando eu tomava a iniciativa, ele alegava cansaço ou estresse, virando-se para o lado para mexer no telemóvel. A rejeição magoava, mas eu escondia-a por trás de desculpas sobre pressão no trabalho e má altura. Aos domingos, quando costumávamos passar manhãs preguiçosas a fazer o pequeno almoço juntos, Jake começou a marcar golfe com o pai ou almoços de networking para os quais eu não era convidada. A casa tornava-se silenciosa na ausência dele, e eu dava por mim a falar sozinha só para ouvir uma voz humana. Devíamos planear algo especial para o nosso aniversário, sugere 6 semanas antes, tentando reacender algo entre nós. Claro, concordou com entusiasmo surpreendente. Eu trato de tudo. Vai ser memorável. O sorriso genuíno que lhe atravessou o rosto devia ter me alertado. Em vez disso, senti esperança pela primeira vez em meses, acreditando que ele queria reparar o que estava partido entre nós. Descobri a verdade ao fazer a roupa. Jake normalmente esvaziava os bolsos, mas nesse dia caiu um talão amarrotado quando atirei as calças para a máquina de lavar. Quase o deitei fora sem olhar, mas algo levou-me a alisá-lo e abri-lo. Era de uma loja de t-shirts personalizadas no centro, datado de 3 semanas antes. Na descrição lia-se t-shirt preta, letras brancas, 6 anos de desilusão. O meu estômago apertou-se ao reler aquilo, sem conseguir processar o significado. Uma piada para um amigo, um presente de brincadeira para outra pessoa. A data no talão coincidia com o dia em que o Jake dissera ter trabalhado até tarde. Senti o chão fugir-me dos pés. Sentada no chão da lavandaria, rodeada de roupa suja, percebi que o meu marido estava a planear humilhar-me no nosso aniversário. O pensamento parecia cruel demais para ser real, mas a prova estava na minha mão, impossível de interpretar de outra forma. Nessa noite, estudei o Jake do outro lado da mesa de jantar, a pensar como o homem a quem eu tinha prometido a vida se podia ter tornado neste estranho que planeava minha vergonha pública. Procurei vestígios da pessoa por quem me tinha apaixonado, mas os olhos dele permaneciam distantes, ocasionalmente verificando o telemóvel escondido debaixo da mesa. Está tudo bem? Perguntou ao notar o meu olhar. Perfeito, menti, igualando o sorriso falso com um dos meus. A revelação seguinte veio de uma fonte inesperada. Comecei a frequentar um pequeno café perto do meu escritório, procurando conforto num território neutro, longe do nosso lar cada vez mais tenso. Megan, uma empregada, foi se familiarizando com meu pedido e com a minha cara.
Dia difícil, perguntou numa tarde, ao pousar o meu latte. Ano difícil, admiti, surpreendendo-me com a sinceridade. Algo no meu tom pareceu ressoar com ela, pois hesitou antes de perguntar. O seu apelido não é por acaso Collins, pois não? A pergunta apanhou-me de surpresa. É, por quê? Megan baixou a voz. Também trabalho aos fins de semana no Venenzos. Os seus sogros são clientes habituais. Ela parou, parecendo pesar as palavras. Ouvi conversas sobre si que não pareceram gentis. O meu coração acelerou enquanto ela explicava como servir a Jake, os pais dele e, ocasionalmente, outra mulher aos domingos à noite. Os mesmos domingos em que ele dizia estar a jogar golfe ou em almoços de networking. Falaram de uma surpresa de aniversário com entusiasmo malicioso, especificando que seria no Venenzos, o restaurante italiano sofisticado que a mãe dele adorava. Não devia envolver-me na vida dos clientes, disse Megan, mas aquilo pareceu cruel. Eu gostaria que alguém me dissesse. Agradeci-lhe com lágrimas prestes a cair. Quando ela se virou para sair, perguntei. A mulher que estava com eles, pode descrevê-la? Loira, 30 e poucos anos, roupa de marca. Ela nunca está quando seu marido está, só com seus sogros. Megan hesitou. Chamam-lhe Diane. Diane, a assistente pessoal da minha sogra. As peças começaram a alinhar-se num retrato horrível. Em vez de confrontar o Jake, decidi investigar. Algo dentro de mim endureceu, uma concha protetora formando-se à volta das partes feridas do meu coração. Eu merecia saber toda a extensão da traição antes de decidir. Os próximos passos. Comecei por verificar os extratos do nosso cartão de crédito, encontrando despesas regulares em hotéis nos dias em que Jake dizia estar a trabalhar até tarde. Havia compras de joias que nunca recebi e jantares em restaurantes que nunca visitei. O rastro de mentiras estendia-se muito mais atrás do que eu imaginava. Numa tarde, enquanto Jake estava no trabalho, procurei no escritório dele. No fundo de uma gaveta, encontrei um telemóvel descartável com centenas de mensagens trocadas com alguém guardado simplesmente como comodê. As trocas eram íntimas e detalhadas, incluindo planos para o futuro deles juntos, uma vez tratado o assunto do aniversário. Falavam de mim em termos clínicos, como um problema a ser resolvido. Jake queixava-se da minha comida, da minha aparência, até da minha dedicação a ele, distorcendo a minha lealdade em algo patético. Ler aquela conversa foi como ser esfaqueada repetidamente, cada mensagem mais uma ferida no meu coração já sangrando. Mas por baixo da dor, uma raiva começou a acender. Quem era ele para me julgar? Quem eram eles para planear a minha humilhação como forma de entretenimento? Fotografei tudo, documentando cada traição com meticulosidade. Acontecesse o que acontecesse a seguir, eu não iria enfrentá-lo despreparada. Tem alguma dúvida sobre o processo? Perguntou a advogada de divórcio, deslizando uma pasta de papéis sobre a secretária. Marquei a consulta impulsivamente, depois de descobrir o telemóvel descartável, precisando de entender as minhas opções. A advogada Sarah Rives tinha sido recomendada como alguém que tratava divórcios de alto conflito com discrição. E quanto à proteção financeira, perguntei, pensando nas nossas contas conjuntas, se queria garantir os meus bens antes de dar entrada no processo. Legalmente tem direito à sua parte justa, explicou ela. Recomendo que documente tudo agora e transfira sua parte para contas separadas antes de qualquer confronto. Não é esconder bens, é proteger o que é seu por direito. A reunião durou 1 hora, durante a qual descreve as provas que reúne. Sarah ouviu sem julgar, tomando notas cuidadosas. Parece que o seu marido e a família dele estão a planear algo particularmente vingativo, observou. Dado isso, sugeria uma abordagem estratégica em vez de reativa. Enquanto ela detalhava possíveis abordagens, algo estabilizou dentro de mim. Uma determinação fria e clara substituiu a dor caótica. Isto não era apenas sobre terminar um casamento, era sobre recuperar a minha dignidade das mãos de pessoas que planeavam destruí-la para seu divertimento. Quando saí do escritório dela com uma pasta de opções legais na mão, senti-me diferente. De coração partido, sim, mas também resoluta. A mulher que entrou naquele escritório estava desesperada e ferida. A que saiu começava a esboçar os contornos de um contra-ataque. Jake não fazia ideia do que vinha aí. Nem eu, ainda. Mas sabia, com absoluta certeza, que o brinde dele liberdade não correria como planeado. A minha nova determinação empurrava-me para frente como uma mulher possuída. Com os conselhos legais frescos na mente, decidi seguir o rastro do dinheiro antes que Jake desconfiasse de algo.
A nossa conta corrente mostrava atividade normal, mas quando aprofundei a análise da nossa carteira conjunta de investimentos, soaram alarmes. Nos últimos 3 meses, Jake tinha transferido sistematicamente pequenos montantes, não suficientes para acionar notificações, mas substanciais no total, para uma conta separada a qual eu não tinha acesso. Isto é estranho, murmurei para mim própria, ao percorrer o histórico de transações. Um padrão surgiu. $2.000 aqui, 1.500 ali. Sempre ligeiramente abaixo do limite de notificação que tínhamos configurado. As transferências começaram exatamente há 4 meses, por volta da altura em que o comportamento de Jake passou de apenas distante para ativamente secreto. Liguei para o nosso consultor financeiro, fingindo que tudo estava normal. Mark, só uma pergunta rápida sobre essas transferências recentes da nossa carteira conjunta. As que foram para a conta pessoal do Jake. Ele mencionou que estava a poupar para uma grande surpresa de aniversário. Mark parecia genuinamente contente por nós. Não queria estragar a surpresa enviando os extratos para o vosso e-mail conjunto. Um arrepio percorreu-me. Claro, só estava a confirmar os valores. Quanto foi transferido no total? O valor que ele citou fez-me vacilar. Quase $80.000. Quase metade das nossas poupanças líquidas tinham sido sistematicamente desviadas. A surpresa de aniversário não era só uma t-shirt humilhante. Jake estava a preparar-se para me deixar financeiramente vulnerável também. Agradeci a Mark com naturalidade e desliguei antes que a raiva transparecesse na minha voz. Nessa mesma tarde, abri uma conta separada noutro banco e transferi as minhas poupanças pessoais, dinheiro que tinha herdado da minha avó, para fora da nossa conta conjunta. Não era muito comparado com o que Jake tinha levado, mas dava-me margem para respirar. A busca por documentos financeiros levou-me ao sótão, um espaço que raramente visitava. Jake insistira em guardar os nossos papéis importantes lá, num arquivo metálico herdado do pai. O armário em si era um monstro de metal coberto por uma camada de pó, sugerindo que Jake também não acedera recentemente. Encontrei facilmente os papéis da hipoteca e as declarações de impostos, mas a gaveta de baixo continha algo inesperado. Uma caixa de cartão etiquetada simplesmente como família. Lá dentro estavam álbuns de fotos e recortes de jornal com mais de 20 anos. A maioria mostrava os pais do Jake em vários eventos sociais, testemunhos do seu estatuto na nossa pequena comunidade. Mas no fundo havia um álbum mais pequeno, com capa de couro manchada. As fotos lá dentro mostravam uma família diferente da que eu conhecia. Bárbara a sorrir genuinamente. Richard sem o seu esgar perpétuo. Jake adolescente, com o aparelho. E ao lado dele, em quase todas as fotos, outro rapaz alguns anos mais velho. Virei o álbum, encontrando nomes e datas escritas com tinta desbotada. Jake e Michael. Verão de 1998. Michael. Jake. Jake nunca mencionara um irmão. Ao aprofundar a busca na caixa, encontrei um recorte de jornal com o título Estudante local ganha bolsa integral para Princeton. A foto granulada mostrava um jovem sério, com o maxilar do Jake, mas olhos diferentes, mais bondosos. O artigo identificava-o como Michael Collins, filho de Richard e Bárbara, formando-se como melhor aluno. Outro recorte, datado de 3 anos depois, mencionava a ascensão de Michael Collins no mundo financeiro, juntando-se a uma firma de prestígio em Nova York. Depois, nada. Como se tivesse sido apagado dos registros da família. Sentei-me sobre os calcanhares, partículas de pó a dançarem na luz tênue do sótão. 6 anos de casamento, e Jake nunca mencionara ter um irmão. Que mais me tinha sido escondido? Não sabias do Michael. As sobrancelhas da senhora Porter ergueram-se quase até a linha do cabelo. A nossa vizinha estava nos seus 70 e vivia ao lado da família Collins há décadas. Se alguém sabia os segredos deles, era ela. Levei-lhe uma tarte caseira como pretexto para as minhas perguntas, fingindo estar a montar um álbum de fotos de família para o nosso aniversário. O Jake mencionou um irmão uma vez, mas nunca entrou em detalhes, menti suavemente. Achei que seria bonito incluir algumas fotos deles em pequenos. A sala de estar da senhora Porter cheirava a lavanda e livros antigos. Ela pousou a chávena de chá com um estalido. Não sou de mexericos, mas aquela família fez mal a esse rapaz. O Michael era o inteligente, e também gentil. O Richard tinha a vida dele toda planeada. Educação na Ivy League, depois entrar nos negócios da família. Mas o Michael queria seguir o seu próprio caminho.
Segundo a Sra. Porter, a ruptura final aconteceu depois de Michael ter descoberto irregularidades nas contas da empresa do pai e ter ameaçado denunciá-las a menos que fossem feitas mudanças. Foi completamente afastado. O nome dele nunca mais foi dito naquela casa. E o Jake, insisti. Eram inseparáveis em pequenos. Mas o Jake sempre precisou mais da aprovação dos pais do que o Michael. Ela inclinou-se para a frente, baixando a voz. Depois de o Michael partir, o Richard e a Bárbara focaram toda a atenção em moldar o Jake. Diziam-lhe o que estudar, onde trabalhar, até com quem namorar. O meu estômago apertou-se. Com quem namorar? A Sra. Porter deu uma palmadinha simpática na minha mão. Nunca acharam que ninguém fosse bom o suficiente para o filho que lhes restava. Quando Jake a trouxe para casa, a Bárbara passou semanas a dizer a toda a gente que você era temporária. Até o casamento. Lembra-se de como insistiram em mudar as cores de azul para borgonha? A Bárbara disse à minha filha que era porque azul não era sofisticado o suficiente para as fotos de família dos Collins. Lembrei-me da mudança de cor, de como eu cedi para manter a paz. Quantas outras decisões tinham sido influenciadas pela manipulação da família Collins? Eles controlam tudo na vida do Jake, continuou a Sra. Porter. Aquele emprego chique, o Richard mexeu os cordelinhos. A vossa casa, foi a Bárbara que a encontrou. Sempre me perguntei quanto do seu casamento foi escolha do Jake e quanto foi orquestração deles. Saí da casa da Sra. Porter com a mente a girar. Toda a nossa relação de repente parecia suspeita, potencialmente apenas mais um item numa lista de vida planeada pelos pais controladores do Jake. A peça final encaixou 3 dias depois. Eu andava a monitorizar os e-mails do Jake. A palavra passe ainda era a data do nosso casamento, apesar da minha sugestão para mudá-la regularmente. A maioria das mensagens era sobre trabalho, mas uma troca com a mãe fez o meu sangue ferver. Está tudo pronto para sábado, escrevera Bárbara. O Vincenzus confirmou a nossa reserva para as 19 horas. O Richard acha que a t-shirt é demais, mas eu discordo. Aquela rapariga precisa de perceber que nunca pertenceu a esta família. A resposta do Jake foi breve. A t-shirt está bem. O pai vai perceber quando vir a cara dela. As minhas mãos tremiam de raiva. Não só a Bárbara tinha orquestrado a minha humilhação pública, como foi ela quem insistiu na t-shirt. E o Jake concordou com entusiasmo. Um e-mail seguinte incluía o recibo do pagamento da t-shirt personalizada no cartão de crédito da Bárbara que eu descobrira antes, mais o sinal da reserva no Vincenzus. Ela especificou até uma mesa de canto para máxima visibilidade, segundo a sua nota. Passei 6 anos a tentar agradar a estas pessoas, acreditando que a frieza deles era apenas do feitio. Agora percebia a verdade. Nunca tensionaram aceitar-me. Não estava apenas a lutar contra um casamento falhado. Estava a enfrentar todo um sistema familiar concebido para controlar, por fim, descartar-me. Nesse momento, as últimas lágrimas secaram. No lugar delas cresceu algo mais duro, mais resoluto. Se a família Collins queria guerra, eu dava-lhes uma. Mas precisava de um aliado, alguém que compreendesse as táticas deles por dentro. Precisava de encontrar o Michael Collins. Encontrar o Michael Collins foi mais fácil do que eu esperava. Uma simples pesquisa no LinkedIn revelou que trabalhava como consultor financeiro em Boston, apenas 3 horas do nosso subúrbio. A foto de perfil mostrava um homem com o maxilar do Jake, mas olhos mais gentis, vestido com fato impecável que mal escondia um ar rebelde. Nenhuma menção à família aparecia na biografia, apenas credenciais acadêmicas e realizações profissionais. Enviei-lhe uma mensagem naquela noite, deliberadamente vaga. O meu nome é Emma Collins. Sou casada com o Jake. Há coisas sobre a sua família que acho que devíamos discutir. Estaria disposto a encontrar-se comigo? A resposta chegou na manhã seguinte. Apenas 4 palavras. Cornerstone Café. Domingo. Meio-dia. A viagem até Boston deu-me demasiado tempo para duvidar de mim própria. E se o Michael fosse pior do que a família? E se fosse uma armadilha? Quando estacionei no parque do pequeno café nos arredores da cidade, as minhas mãos tremiam. Vi-o imediatamente. O Michael estava sentado numa mesa de canto, posicionado para ver tanto a porta como a rua. Uma postura que revelava a vigilância habitual. Levantou-se quando os nossos olhos se encontraram, uma incerteza a passar-lhe pelo rosto. De perto, a semelhança com o Jake era mais forte, mas de alguma forma mais distante. Como olhar para o que o Jake poderia ter sido num universo mais bondoso?
Emma, disse ele, estendendo a mão em vez de um abraço. Não se parece nada com a foto do casamento que ainda tem na lareira. Ainda tem a nossa foto do casamento exposta? Não consegui esconder a surpresa. Um fantasma de sorriso tocou-lhe os lábios. A Bárbara aponta para ela sempre que fala de si, normalmente dizendo algo como foi o melhor que o Jake conseguiu arranjar. A crueldade casual já não devia surpreender-me, mas ainda magoava. Vai visitá-los no Natal de 3 em 3 anos, o Michael indicou a cadeira à minha frente. O suficiente para manter as aparências, mas não para a ligação genuína. Eles aceitam porque admitir a minha ausência total levantaria questões no círculo social deles. Sentei-me e pedi um café quando a empregada se aproximou. O Michael esperou que ela se afastasse antes de se inclinar para a frente. Que desastre motivou este encontro? O Jake finalmente mostrou as verdadeiras cores? A franqueza apanhou-me de surpresa. Planeava entrar na conversa com calma, mas a sinceridade dele exigia o mesmo de mim. Está a planear humilhar-me no nosso jantar de aniversário no próximo fim de semana. Um brinde público à liberdade, seguido de uma t-shirt que proclama que o nosso casamento foi uma desilusão. Mantive a voz firme. Descobri que andou a tirar dinheiro das nossas contas. A sua mãe ajudou a planear tudo. A expressão do Michael não mudou, mas algo endureceu-lhe no olhar. Parece típico. Cenas públicas dramáticas são a especialidade da Bárbara. Estudou-me. A maioria das pessoas limitava-se a pedir o divórcio e ir embora. Tentei manter a paz durante 6 anos. Não resultou. Encarei-o diretamente. Agora quero perceber com o que estou realmente a lidar. Durante a hora seguinte, o Michael pintou o retrato da família com quem eu pensava ter me casado. Richard Collins construiu a empresa de serviços financeiros através de ligações, não ética, cortando caminho e aproveitando segredos que sabia sobre pessoas influentes. A Bárbara, com as suas ligações sociais, providenciava acesso a clientes ricos, enquanto fabricava cuidadosamente uma imagem respeitável da família. O meu primeiro erro foi ser bom demais à matemática, explicou Michael, um sorriso amargo nos lábios. Entrei na firma depois da faculdade, parte do grande plano do pai. 3 meses depois, notei discrepâncias em certas contas de clientes. Pequenas percentagens desviadas sistematicamente ao longo de anos. Quando confrontou o pai, o Richard ofereceu justificações sobre taxas de gestão, aprovadas verbalmente pelos clientes. Quando Michael insistiu, ameaçando denunciar as irregularidades, a resposta da família foi rápida e absoluta. Deram-me uma escolha: alinhar ou ser apagado. A voz do Michael manteve-se calma, mas os nós dos dedos embranqueceram à volta da chávena de café. Escolhi ser apagado. Saí da cidade nessa noite com o que consegui meter no carro. De manhã, as minhas contas bancárias estavam congeladas, os cartões cancelados e o meu nome removido do site da empresa. E o Jake? Perguntei suavemente. O Jake ligou uma vez, cerca de uma semana depois. Disse que queria entender o meu lado. A dor atravessou o rosto do Michael. Depois ouvi a voz do pai ao fundo a perguntar com quem ele estava a falar. O Jake disse ninguém e desligou. Isso foi há 12 anos. A traição casual parecia familiar, ecoando o tratamento do Jake comigo. Nunca mencionou ter um irmão. Nem uma vez em 6 anos. O Michael acenou com a cabeça, como se isso confirmasse algo. O Jake sempre foi desesperado pela aprovação deles. Eu era o herdeiro, ele era o suplente, até eu deixar de ser. E ele conseguiu tudo o que sempre quis. Inclusive a atenção total deles, que é ao mesmo tempo um presente e uma maldição. Eles controlam tudo, murmurei, lembrando as palavras da Sra. Porter. Até com quem ele se casou. Especialmente isso. O olhar do Michael suavizou-se com algo parecido com simpatia. Deixe-me adivinhar, foram eles que a apresentaram. A Bárbara provavelmente disse que seria perfeita para o Jake nos primeiros 5 minutos de a conhecer. A precisão deu-me um arrepio. Conhecemo-nos num gala de caridade, a Bárbara insistira que o Jake fosse. Chamou-me de refrescantemente simples quando o Jake me apresentou. O que tomei como elogio revelou-se agora cálculo. Queriam alguém que pudessem controlar, percebi em voz alta. Alguém grato por ser incluído no mundo deles, que não fizesse muitas perguntas. E quando finalmente as fizesse, começaria a contagem decrescente para a substituição. Senti-me enjoada. Nunca me viram como família, eu sempre fui temporária. Fomos até um pequeno parque depois do café,
continuando a nossa conversa num banco com vista para um lago. A luz da tarde suavizava enquanto Michael partilhava mais sobre as dinâmicas familiares em que me tinha casado. Com cada história, os pedaços da minha vida despedaçada pareciam realinhar-se num novo padrão, onde eu não era falhada, mas sim a vítima inevitável de um sistema tóxico. Tenho algo que devia ver, disse o Michael finalmente, tirando uma pasta da sua mala de tiracolo. Depois de sair, tomei certas precauções, um tipo de seguro. A pasta continha cópias dos documentos de parceria originais da Collins Financial. Segundo os papéis, a empresa tinha sido fundada pelo Richard e pelo pai como parceiros iguais. Com a morte do avô, a posse deveria ser dividida entre o Richard e os filhos. O pai reescreveu os documentos depois de eu sair, explicou Michael. Estes são os originais. Por lei, ainda possuo 25% da empresa, e eventualmente você e o Jake herdariam mais 25% com a morte do Richard. Fitei os papéis, percebendo finalmente. Ele cortou completamente, e o Jake ou não sabe, ou não quer saber. A voz do Michael não carregava amargura, apenas resignação. Nunca avancei com isso. Recomeçar pareceu mais limpo do que lutar por um lugar numa família que não me queria. O sol estava a pôr-se quando finalmente nos despedimos, trocando números de telefone com a promessa de manter contato. Algo tinha despertado entre nós, uma ligação nascida de feridas partilhadas e compreensão. Nos olhos do Michael vi o reconhecimento da pessoa que eu realmente era, não a figura conveniente que a família dele me tinha designado para ser. Os nossos encontros tornaram-se regulares nas semanas seguintes. Fomos cuidadosos no início, encontrando-nos em locais discretos onde os amigos do Jake não nos vissem. Disse ao Jake que me juntei a um clube de leitura para explicar as minhas ausências, uma mentira que ele aceitou sem interesse. O Michael mostrou-me como proteger-me financeiramente, ajudando-me a assegurar os meus bens restantes. Partilhei detalhes da armadilha do jantar de aniversário, vendo a expressão dele escurecer a cada nova revelação. A atração que cresceu entre nós não foi planeada. Começou com coisas simples, a mão dele a segurar o meu cotovelo, os nossos dedos a tocarem-se ao passar um café, olhares prolongados que faziam meu coração acelerar. Depois de anos de frieza do Jake, a atenção do Michael era como sair para a luz do sol após um longo inverno. Na noite em que tudo mudou, estávamos a rever documentos financeiros no apartamento do Michael. Uma tempestade de primavera rugia lá fora, a chuva batia nas janelas. Quando me levantei para sair, o Michael segurou minha mão. Fica, disse ele simplesmente. Não está seguro para conduzir nisto. Fiquei. O que aconteceu entre nós naquela noite não foi vingança nem desforra. Foi reconhecimento. Duas pessoas feridas pela mesma família encontrando conforto e compreensão nos braços uma da outra. 6 semanas depois, o teste de gravidez deu positivo. Sentei-me no chão da casa de banho, a olhar para aquela linha rosa com uma mistura de terror e maravilha. Eu e o Jake não éramos íntimos há meses. Não havia dúvidas sobre quem era o pai. Liguei ao Michael imediatamente. A voz dele manteve-se firme quando lhe contei, perguntando o que eu queria fazer. Não me dizendo. Não presumindo. Apenas perguntando. Naquele momento, soube que esta criança, criada entre duas pessoas rejeitadas pela família Collins, seria a maior prova do fracasso deles. Não apenas um bebê, mas um novo começo. E, de repente, soube exatamente qual seria o meu anúncio no jantar de aniversário. O teste de gravidez mudou tudo. O que começou como uma estratégia defensiva para me proteger da humilhação evoluiu para algo muito mais significativo. Já não se tratava apenas de evitar a armadilha do Jake. Tratava-se de criar um futuro livre da influência tóxica da família Collins. Ao olhar para aquele teste positivo, senti-me estranhamente calma. O caminho a seguir apareceu com uma clareza perfeita. Precisamos de agir rápido, disse o Michael quando nos encontramos no dia seguinte, a mão dele a cobrir a minha de forma protetora. O jantar de aniversário é dentro de menos de 3 semanas. Acenei com a cabeça, apertando os dedos dele. Fiz uma lista. A primeira prioridade é garantir os bens. A minha reunião com a Sarah Rives, a advogada de divórcio, tinha me preparado bem. Ela delineou os passos para me proteger legalmente sem cruzar a linha para comportamentos impróprios que pudessem prejudicar-me em tribunal. Na manhã seguinte, marquei uma reunião com a Vanessa Tim, a consultora financeira que a Sarah recomendara. A sua situação não é incomum, assegurou-me a Vanessa ao rever os nossos extratos financeiros. Cônjuges que planeiam sair costumam movimentar bens gradualmente, na esperança de evitar a deteção.
Ela ajudou-me a documentar a retirada sistemática de fundos pelo Jake, criando um rasto de papel que apoiaria as minhas alegações no divórcio. Depois discutimos o que eu podia garantir legalmente. A herança da sua avó é propriedade separada, explicou ela. Os fundos na sua conta pessoal estão seguros. Dos bens conjuntos, tem direito à sua parte justa. Com a orientação dela, transferi exatamente metade das nossas poupanças conjuntas restantes para minha nova conta segura. A transação seria visível para o Jake, mas como apontou a Vanessa, é completamente legal. Se ele questionar, diga apenas está a diversificar os investimentos. A casa apresentava um desafio mais complicado. O Jake lembrava frequentemente que os pais dele tinham ajudado com a entrada, um presente que vinha com cordas invisíveis. A escritura, no entanto, estava em nome de ambos. Quando Jake mencionou uma viagem de negócios a Filadélfia, reconheci a minha oportunidade. As viagens de negócios dele tornaram-se mais frequentes ultimamente e uma verificação rápida no seu telemóvel descartável confirmou as minhas suspeitas. Ele ia encontrar-se com a Diane num hotel no centro. No momento em que o carro dele saiu da nossa entrada, liguei ao Malcolm Reed, um agente imobiliário conhecido por vendas rápidas e discretas. Em poucas horas, ele estava a fazer uma visita pela nossa casa. O mercado está em alta agora, observou Malcolm, fazendo anotações no tablet. A sua localização e a remodelação recente da cozinha colocam-na numa excelente posição. Podemos listar significativamente acima do que pagou há 4 anos. Não quero colocar à venda já, esclareci. Preciso de entender o processo e o cronograma. O meu marido e eu estamos, pausei, escolhendo cuidadosamente as palavras, a considerar as nossas opções. A expressão do Malcolm mostrou que entendeu o subtexto. Já tratei de muitos divórcios, Sra. Collins. Se decidir vender, posso avançar rapidamente. A papelada exige as 2 assinaturas, mas todo o resto pode ser preparado com antecedência. Agradeci-lhe, levando a análise detalhada do mercado que ele preparou. O valor potencial da venda era mais alto do que eu esperava. O suficiente para garantir um novo começo, mesmo após dividir os lucros com o Jake. Nessa noite, o Michael e eu revimos o nosso progresso durante o jantar no apartamento dele. As peças financeiras estão a encaixar-se, informei, mostrando-lhe as recomendações da Vanessa e a análise do Malcolm. O Michael acenou, tirando uma pasta de couro. Tenho estado a construir o nosso caso contra a Collins Financial. Espalhou vários documentos pela mesa. Reuni-me com o meu advogado ontem. Estes acordos de parceria são legalmente vinculativos. O meu pai não tinha o direito de remover a minha parte da empresa. Ele tinha compilado anos de registros financeiros, atas de reuniões do conselho e correspondência. Juntos, pintavam um quadro condenatório de como Richard Collins tinha sistematicamente apagado o filho mais velho dos negócios da família. Segundo meu advogado, tenho base para um processo substancial. A voz do Michael manteve-se calma, mas os olhos dele traíam a dor. Não apenas pela minha parte da empresa, mas por anos de dividendos perdidos e crescimento. Estudei os documentos, reconhecendo a oportunidade que apresentavam. Nunca avançaste com isto antes. Por que agora? O olhar dele encontrou o meu, intensidade a arder naqueles olhos gentis que me eram tão queridos. Antes era só sobre dinheiro. Agora, a mão dele tocou suavemente meu estômago. Agora é sobre legado. Sobre fazer o que é certo por mais do que apenas por mim. O nosso planeamento continuou na semana seguinte. Enquanto Jake participava em reuniões com clientes e encontros secretos com a Diane, eu preparava-me sistematicamente para minha saída de um casamento que se tornará apenas fachada. Fui separando os pertences pessoais silenciosamente, retirando heranças de família e fotografias insubstituíveis da nossa casa e guardando-as numa pequena arrecadação que o Michael ajudou a segurar. Reencaminhei correio importante para uma nova caixa postal e alterei as palavras passe pessoais em todas as contas. A aliada mais importante no nosso plano surgiu quando entrei em contato com a Megan. Empregada que primeiro me tinha avisado sobre o esquema do Jake. Encontramo-nos num parque longe tanto do Vincenzo's como do café onde ela normalmente trabalhava. A expressão dela estava preocupada enquanto eu explicava o que tinha descoberto desde a nossa última conversa. São pessoas horríveis, murmurou, abanando a cabeça. O que vais fazer no jantar? Partilhei os contornos gerais do meu plano, observando os olhos dela se arregalarem. Preciso de alguém por dentro, expliquei. Alguém que possa ajudar a garantir que o tempo funcione perfeitamente. Megan hesitou apenas por um momento antes de acenar com a cabeça.
Estou escalada para trabalhar nessa noite, de qualquer forma. O que precisas de mim? Passamos 1 hora a rever o layout do Vincenzo's, confirmando a localização da mesa que a Bárbara tinha reservado e planeando o momento exato da entrada do Michael. Megan garantiria que ele ficasse fora de vista até o meu sinal, posicionando-o perfeitamente para o impacto máximo. Treina o teu discurso comigo, sugeriu ela quando finalizamos a logística. Queres acertar exatamente nas palavras. Levantei-me, alisando o vestido nervosamente, e comecei a ensaiar as palavras que tinha preparado para minha resposta pública ao brinde do Jake. Megan ouviu atentamente, oferecendo sugestões para afiar certas frases e enfatizar pontos-chave. Aquela pausa depois de mencionares a gravidez, mantém-na por mais tempo, aconselhou. Deixa que assente antes de apresentares o Michael. E certifica-te de olhar diretamente para Bárbara quando revelares os documentos sobre a empresa. Praticamos até as palavras fluírem naturalmente, a minha voz ficando mais firme a cada ensaio. A terceira vez, até eu estava convencida pela minha atuação. Vais destruí-los, disse a Megan com uma satisfação silenciosa. E eles merecem cada parte disso. A peça final do nosso plano encaixou quando o advogado do Michael confirmou que a papelada estava pronta. Os documentos legais a afirmar a sua participação na Collins Financial tinham sido preparados profissionalmente, com cópias para cada membro da família presente no jantar. Nada seria oficialmente apresentado até depois do nosso anúncio, uma cortesia que o Michael insistiu em manter apesar de tudo que a família lhe tinha feito. Quero ver as caras deles quando perceberem o que está a acontecer, admitiu ele. Isso é mesquinho da minha parte? Depois do que nos fizeram? Apertei-lhe a mão. Eu chamaria a isso humano. Na noite antes do jantar de aniversário, estava no nosso quarto a olhar para o vestido que escolhi para a ocasião, um vestido azul escuro que projetava confiança e controlo, não o borgonha que a Bárbara sempre pressionava para eu usar nos eventos de família. O Jake estava a trabalhar até tarde novamente, dando-me tempo para os preparativos finais. Preparei uma pequena mala com o essencial e coloquei-a na bagageira do carro. Todos os documentos importantes estavam guardados no apartamento do Michael, juntamente com os itens que realmente me importavam. Acontecesse o que acontecesse amanhã à noite, não voltaria para esta casa que nunca pareceu realmente minha. O Michael ligou-me quando eu estava a terminar os preparativos. Estás pronta para amanhã? A voz dele tinha tanto preocupação como determinação. Tão pronta quanto posso estar, respondi com honestidade. Assustada, mas certa. Lembra-te, aconteça o que acontecer, estamos juntos nisto agora. O calor na voz dele deu-me firmeza. De uma forma ou de outra, depois de amanhã, eles não nos podem magoar outra vez. Pensei na criança que crescia dentro de mim. Um novo Collins que nunca conheceria a manipulação e a crueldade do Richard e da Bárbara, que seria criado com amor em vez de controlo. O que viesse a seguir não seria fácil, mas seria real. Amanhã então, disse suavemente. O começo do resto. Ao desligar, ouvi a chave do Jake na porta da frente. Inspirei fundo. Preparei-me para interpretar pela última vez o papel de esposa desavisada. Em breve, muito em breve, as máscaras cairiam para sempre. O dia do nosso aniversário nasceu claro e luminoso, um sábado perfeito de maio que não dava qualquer pista da tempestade prestes a arrebentar. O Jake estava invulgarmente atencioso nessa manhã, trazendo-me café na cama, um gesto tão fora do comum que apenas confirmou o que eu já sabia. O sorriso dele não alcançava os olhos ao lembrar-me da reserva para o jantar. 7 da noite, Vincenzo's, disse ele, endireitando a camisola de golfe. A mãe e o pai estão ansiosos por celebrar conosco. Não perderia por nada deste mundo, respondi, correspondendo ao entusiasmo falso com o meu próprio. Ele saiu para o seu jogo de golfe pré-aniversário com o pai, deixando-me o dia livre para os preparativos finais. O Michael e eu falamos brevemente ao telefone, confirmando que ele compreendia o tempo de entrada. A Mega mandou mensagem a confirmar que estava escalada para a nossa sessão do restaurante. Tudo estava alinhado. Às 6h30, estava diante do espelho no nosso quarto, alisando o tecido do meu vestido azul. As minhas mãos tremiam ligeiramente ao colocar os brincos de pérolas da minha avó, a única herança de família que eu realmente valorizava. A mulher que me olhava de volta parecia calma, composta, até bonita, de uma forma que nada tinha a ver com maquilhagem ou roupa. Era a serenidade da certeza absoluta. O Jake estava à minha espera embaixo, vestido com fato cinzento que eu uma vez lhe disse ser o meu favorito. Outro detalhe calculado na sua atuação. Estás bonita, disse ele, o tom a sugerir leve surpresa. Obrigada. É uma ocasião especial,
afinal. Sorri, pegando na mala. Lá dentro estava tudo o que precisava para esta noite. Cópias dos registros financeiros, os documentos da parceria e uma pequena caixa de veludo que o Michael me tinha dado ontem. A viagem até o Vincenzo's decorreu em silêncio, quebrado apenas pelos comentários ocasionais do Jake sobre o trânsito ou o tempo. Notei os nós dos dedos dele a esbranquiçarem no volante à medida que nos aproximávamos do restaurante, o único sinal visível de antecipação. O Richard e a Bárbara já estavam sentados na mesa de canto quando chegamos, exatamente como a Megan tinha previsto. A Bárbara usava um vestido borgonha caro, a cor da família Collins, e um sorriso que não aquecia os olhos calculistas. O Richard levantou-se para nos cumprimentar, o aperto de mão firme e impessoal como sempre. 6 anos, murmurou a Bárbara quando nos sentamos. Mal parece possível. O tempo voa, concordei agradavelmente. Tanta coisa aconteceu desde o casamento. O Jake chamou champanhe de imediato, o joelho a tremer nervosamente debaixo da mesa. Encontrei o olhar da Megan quando ela se aproximou com os menus, o seu aceno subtil a confirmar que tudo estava pronto. A primeira entrada chegou num nevoeiro de conversa forçada. A Bárbara dominava a mesa com histórias sobre eventos recentes no clube de campo, enquanto Richard intervinha ocasionalmente com comentários sobre o mercado. O Jake continuava a verificar o relógio, a atenção claramente focada no momento pré-determinado. Lembras-te do nosso brinde de casamento, Jake? Perguntei inocentemente durante uma pausa. O teu pai disse algo sobre como o casamento era a base do legado. O peito do Richard inchou ligeiramente com a menção. A família é tudo. O nome Collins representa algo nesta cidade. Sem dúvida que sim, murmurei, pensando em tudo que aprendi sobre o que aquele nome realmente representava. O prato principal tinha acabado de ser levantado quando Jake finalmente pôs o seu plano em ação. Olhou para o pai, recebeu um leve aceno e depois bateu com a faca no copo de champanhe. O som agudo atraiu a atenção das mesas vizinhas, exatamente como planeado. Gostaria de fazer um brinde, anunciou o Jake, a voz a preencher a atmosfera silenciosa do restaurante. Levantou-se, copo erguido, olhos a brilhar com triunfo malicioso. Há 6 anos de casamento. Pausou, olhando para mim com esgar, e a ser livre, solteiro e à procura. As palavras pairaram no ar como veneno. Vários clientes viraram-se para olhar, exatamente como a Bárbara tinha planeado com a escolha estratégica da mesa. O Jake estendeu-se sob a cadeira e produziu uma caixa de presente, colocando-a diante de mim com floreado teatral. Um pequeno presente de aniversário, disse alto. Feito por encomenda. A Bárbara inclinou-se para frente com expectativa, enquanto eu abria a caixa com mãos firmes. A t-shirt preta com letras brancas. 6 anos de desilusão. Estava dobrada lá dentro. Richard esboçou um sorriso, enquanto Bárbara chegou mesmo a soltar uma risada, os olhos a desviarem-se para as mesas próximas para garantir que testemunhavam a minha humilhação. Naquele momento, com o peso da crueldade deles a pressionar-me, uma calma estranha tomou conta de todo o meu ser. Aquela exibição patética, esta tentativa infantil de me destruir, de repente pareceu tão pequena comparada com a vida crescer dentro de mim e o futuro que eu estava prestes a reivindicar. Levantei-me, a sorrir genuinamente pela primeira vez naquela noite. A inesperada reação fez o sorriso do Jake vacilar. Obrigada pelo presente, Jake, disse, a minha voz clara e firme. É mesmo a altura perfeita. Tenho um anúncio meu para fazer esta noite. A confusão passou pelos rostos dos 3 Collins. Isso não estava no guião deles. Primeiro, quero agradecer-vos por me mostrarem exatamente quem são. Levantei o copo de água num brinde irônico. Durante 6 anos tentei fazer parte desta família, sem nunca perceber por que é que nunca fui suficiente. A atuação desta noite torna tudo perfeitamente claro. A expressão do Jake transformou-se de confusão em raiva. Senta-te, Emma. Estás a envergonhar-te. Não, Jake. Pela primeira vez, não sou eu quem se deve envergonhar. Virei-me para incluir toda a mesa no meu olhar. Sabem que o vosso filho tem vindo a transferir fundos das nossas contas conjuntas há meses, a preparar este momento, enquanto fingia ser o marido dedicado. O rosto da Bárbara endureceu. Isso não é conversa apropriada para jantar. Concordo, interrompi suavemente. Tampouco é humilhar publicamente a vossa nora. Mas já que abandonamos as boas maneiras, continuemos com total honestidade. Estendi a mão à minha mala e retirei o primeiro documento.
Já garanti metade dos nossos bens, incluindo os lucros da venda da nossa casa, que foi vendida ontem por um valor significativamente acima do pedido. Sorri perante as expressões chocadas. Acontece que o mercado está excelente neste momento. O rosto do Jake corou de raiva. Não podes vender a nossa casa sem a minha assinatura. Assinaste o contrato de venda há 3 semanas, respondi calmamente. Lembras-te daquele monte de documentos de trabalho que assinaste sem ler? Devia ser mais cuidadoso com a papelada. O Richard começou a levantar-se, mas ergui a mão. Ainda não terminei. Há mais alguém que merece ouvir isto. Olhei para a entrada e acenei com a cabeça. O Michael apareceu de onde tinha estado à espera, caminhando com confiança até a nossa mesa. A semelhança entre os irmãos era inconfundível, fazendo vários clientes nas mesas vizinhas olharem confusos. Ele, sussurrou a Bárbara, o rosto a perder toda a cor. Ele parou ao meu lado, colocando uma mão de apoio na base das minhas costas. Olá, mãe. Olá, maninho. Já passou algum tempo. O silêncio atordoado que caiu sobre a mesa foi profundamente satisfatório. O Richard foi o primeiro a recuperar-se, a voz num sussurro áspero. O que significa esta reunião de família? Respondi. Muito atrasada, não acham? O Jake olhou para o irmão, depois para mim, a compreensão a nascer lentamente. Tu e ele. Temos vindo a conhecer-nos melhor, concluí. A comparar notas sobre as dinâmicas da família Collins. Tem sido bastante revelador. O Michael colocou uma pasta sobre a mesa. Estes são cópias dos acordos de parceria originais da Collins Financial. Como podem ver, ainda sou legalmente dono de 25% da empresa, apesar da contabilidade criativa do pai sugerir o contrário. O rosto do Richard contorceu-se de raiva. Não tens provas. Temos todas as provas, respondeu Michael calmamente. Registros bancários, documentos originais, testemunhos. O meu advogado tem tudo preparado para apresentar logo na segunda-feira de manhã. Coloquei a mão protetivamente sobre o meu estômago ainda plano, entregando o golpe final. E mais um anúncio antes de irmos. Estou grávida. As palavras pairaram no ar enquanto eu deixava que absorvessem a implicação. O Michael e eu estamos à espera de um filho. Um herdeiro Collins que nunca conhecerá a manipulação e a crueldade que vocês 3 consideram amor. O restaurante tinha caído num silêncio absoluto. Nas mesas próximas, os clientes estavam imóveis, talheres suspensos a meio do caminho até a boca. Toda a pretensão de não estarem a ouvir foi abandonada. A Bárbara encontrou primeiro a voz, sibilando. Planeaste toda esta farsa para nos humilhar? Não, Bárbara. Vocês planearam uma farsa para me humilhar. Eu simplesmente recusei-me a ser a vítima. Peguei na t-shirt da caixa. Devias ficar com isto. Fica melhor a vossa família do que a mim. Coloquei a t-shirt à frente dela e depois estendi a mão ao Michael. Adeus, Jake. O meu advogado entrará em contato contigo sobre o divórcio. Enquanto nos afastávamos, ouvi o estrondo do punho do Richard a bater na mesa, o sussurro áspero da Bárbara dizer para se controlar e o silêncio.